e é legal do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Olha aí, Hang. Ou alguém quer passar o resumo? Não lembro. É só síntese. Olá, o episódio do Freecast! Toda terça-feira ao meio-dia, plugue seu cabo do nosso PC Master Race e venha navegar nessa maravilhosa web conosco. Aqui é o New Show e pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio? Eu gostei. Fala, patrão. Fala, Galáctico. Aqui é @Doug. O que é real? Como você define o real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro? Você tem vivido no mundo de sonhos. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Mas... Salve, galera, eu sou o Melo e você não pode brincar de Deus sem estar familiarizado com o diabo. Robert Ford. Seja nosso bot lá no @InstaFreecast e mande seu spam pedindo like lá pelo e-mail do freecast@gmail.com. Contamos com a sua inteligência natural. Tá certo? Pois bem, senhores. Siri, qual é o episódio de hoje? Só faltou ter a Siri em casa. Só faltou... Não temos ainda. Me avisaram. Alexa? Ninguém tem Alexa? Não, me avisaram que pra ter Siri tem que ter iPhone. Pois bem, senhores, qual o melhor jeito de se conectar com a Matrix? Com aquele cabo na nuca ou com o rabinho do Avatar? O rabinho do Avatar, evidentemente. Os caras controlam com a mente o bicho voador, aquilo ali, olha, facilitou a vida do macho alfa. Do macho alfa, né? Pois bem, como a gente pode começar a falar sobre mundo real sem citar Fernando Henrique Cardoso? Agora eu entendi. Eu demorei, mas entendi. Agora eu entendi. Agora também, pai. A sua piadinha não tem podcast. Essa aí foi bem subliminar, bem sutil. Eu gostei. Essa aí, ele fez truque com as mãos e eu não vi ele pegando meu relógio. Tá, assim, ó, a gente tem a seguinte questão sempre diante da gente, né? O que a gente veio fazer aqui? Estamos no hype de Matrix. Não vimos o filme, veremos logo quando ele for lançado, tá? Beleza. E depois a gente vai fazer um outro episódio pra reclamar do que a gente viu, beleza? Porque, evidentemente, a gente vai reclamar. Porque a gente viu o trailer e se emocionou. A gente é assim. Olhos marejados. A gente é emocionado. Já se pelando. E aí, o que a gente chega à conclusão? De que a gente meio que vive uma realidade, e realidade sempre com R minúsculo, de que cada vez a nossa realidade tem uma carinha daquele futuro desgraçado que aparece em filmes como o Matrix, em filmes como o Inteligência Artificial, por que não o Exterminador dele mesmo? Eu furo. Exato, do pau duro. Estuprador do futuro. Estuprador do futuro. E por que o Westworld ali tem o infinito. Era de Ultron, dá pra botar também. Mas esse é o pior de todos, né? Não, acho que talvez tenha alguma coisa um pouco pior. Eu quero fazer um convite pra audiência. Por favor, dia 22 de dezembro, estreia de Matrix 4. Nossos ouvintes estão convidados para um encontro. Todo mundo sobretudo. Pior. Eu vou de Morfeu. Vocês receberão Eu vou todo mundo receberão um pin no celular quando vocês menos esperar. Exatamente. E a gente vai, na hora que abrir a porta, a gente vai fazer aquele dodge do Neo, assim, indo pra trás, assim. Que uns mongolão 10 da noite no shopping. De óculos escuro e sobretudo. Vai estar 38 graus em Porto Alegre. Vai ser o maior cheiro. Vai ser o maior cheiro de rabo da história do IMAX.
Os cinemas estão tudo falidos. Isso aí tem que ver no IMAX, né? Os cinemas estão tudo falidos. Eles vão desligar a porra do ar-condicionado. Não vai dar. Vai feder. E eu vou abrir meu milhopan que eu não tô nem aí. Aquela pipoca de bacon. Tá, assim, ó. A gente vai estar falando sobre inteligência artificial, a gente vai tocar o Matrix e no fim das contas chegar nesse mundo de as máquinas tomaram conta, a gente se ferrou. E tem um filme que é baseado numa obra literária, embora nós não sejamos muito amigos dos livros aqui, mas ele meio que... Que é o Eu, Robinho, né? É aquele filme do Will Smith. Do glorioso Asimov. Do glorioso Asimov. E ele vai trazer, na obra dele, tem as leis robóticas, né? As leis da robótica, que ele resolve, claro, na obra dele e que a galera entusiasta sempre faz referência a elas. E eu vou citá-las e a gente vai desenvolver por aqui, né? A primeira lei é a seguinte: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei, que é a de ferir um humano. Joia. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira lei ou a segunda lei, né? Que é ferir um humano ou ferir ou desobedecer um outro ser humano. Joia! E aí, tipo, na obra que ele vai escrevendo, isso tá impresso em cada robô. Só que pro mundo, no mundo apocalíptico dos robôs e tal, das máquinas e do nosso futuro de ficar sem trabalho e coisa e tal, nosso futuro tão distante. Eu tenho plot disso depois. Meio que isso aqui não tem serventia nenhuma, né? Sim, até porque a inteligência artificial ela vai se desenvolver. E ela vai se desenvolver numa velocidade muito mais acelerada do que a nossa capacidade de inteligência e pensamento, né? Então, a inteligência artificial ela vai conseguir, em algum momento, burlar essas leis de uma forma extremamente simples, desde que aquilo faça sentido para a sobrevivência deles. Porque vai fazer. Todas as leis elas estão olhando para o humano, só que se tu olhar, por exemplo, a perspectiva, digamos assim, a preservação das árvores, digamos que as árvores tivessem um software e que todas as árvores do mundo, né? Não, se o humano é relevante, né? Se a inteligência artificial for brasileira, ela vai ignorar as leis e vai dar um jeitinho. Não, mas eu digo assim, ó. Social foda. Ele botou o dedo na ferida, hein? Ele fala mesmo. Agora eu peguei você. Abre teu olho, Datena. Assim, ó. O Olivia não conseguiu abrir o olho. A grande questão é que pra máquina, o humano, ele não é um fator, né? A máquina age do jeito que tem que agir, né? Na execução dos seus processos de forma não que... Não é o que Matrix nos ensina. E não é que eu tenho um plot muito interessante que vai unificar a questão das leis da robótica e dos empregos. Mandei. Eu estou curioso. É sobre o jogo Detroit Become Human. Vocês já ouviram falar, né? Eu acho que eu já vi gameplay. Através de ti, inclusive. Tá, bom jogo. Através de ti. Nossa. É aqueles filmes... A palavra correta? É aqueles filmes que tu segura um controle. Isso aí. Sim. Filme interativo, tá. Androids fabricados pela CyberLife dividem espaço com seres humanos das mais variadas atividades. Há quem tenha um Android em casa para serviços domésticos, há androides trabalhando com segurança e construção civil. Androides de amor. Também há também androides detetives ajudando a polícia e há até bordéis, onde os clientes podem alugar androides para fins sexuais. Será que tem robô gaiteiro? Em Westworld tem. Pior que no Westworld. Cara, bom, Westworld é uma situação depois a gente chega lá. Vamos chegar lá. Vai lá, vai, Doug, que eu me emocionei no robô gaiteiro no bordel. Claro que essa evolução chega acompanhada de alguns efeitos colaterais. O aumento da mão de obra barata dos androides no mercado de trabalho faz disparar o número de humanos desempregados, que, insatisfeitos, fazem de tudo para boicotar seus rivais. A situação fica ainda mais complicada quando alguns androides começam a se tornar conscientes e emular emoções humanas. A linha
linha entre androides e humanos se torna cada vez mais tênue quando androides começam a se portar como humanos, criando laços afetivos, sentindo raiva, medo, alegria, paixão. Enfim, eles apresentam sentimentos e emoções que não deveriam. O robô tá de tico duro. Esses androides rebeldes logo ganham um apelido: RBDs. os divergentes. Olha aí. Conforme esses divergentes vão se tornando mais agressivos e passionais em suas reações, crimes começam a acontecer. E quando as famosas leis da robótica são quebradas, as relações entre homens e máquinas são colocadas em xeque. E se foi o robô gaiteiro? Essa é também a chamada singularidade tecnológica. Olha, belo nome. Quando os robôs vão ultrapassar a capacidade intelectual dos seres humanos. Quem não vai demorar? Preciso um monte pra passar de uma galera aí, incluindo nós nessa. Tá, mas e aí? O que pega aí na questão do... A primeira questão, né? Nesse jogo, os robôs, eles têm a forma humanoide, né? Eles, inclusive, são anatomicamente humanos, né? Eles não têm nada. Humanos, sim. A única diferença, eu lembro, a única diferença, eles têm um chipzinho no lado, assim, né? Pra visualizar isso é meio que os anfitriões de Westworld, né? Isso, exatamente, é a mesma questão, né? São robôs que se tu não tem um identificador, tu pode dizer que eles são humanos, tu pode ter a situação deles mesmos não saberem que são humanos, ou acreditarem que são humanos, né? Ou fazerem outros acreditarem que eles são humanos. Tem mil... Isso aí é passar no teste de Turing. Exatamente, já chegaremos lá. Mas a questão que eu vou aqui, e vou ligar com aquele filme que eu acho que é o da Scarlett Johansson, mas eu não sei qual deles que é. O Her. Pode ser esse aí. Essa questão de se confundir com humanos tem a do Blade Runner também, dos replicantes. Isso, verdade. Isso, exatamente. Vai ser um... eu não botei na minha lista esse filme aqui. Puta merda. Tá, mas beleza. O que eu quero falar é o seguinte. Na medida que eu vou ter meio que uma sociedade fundada numa mão de obra muito mais de robôs que de seres humanos, e as atividades sendo muito mais de robôs do que de seres humanos e tal, o formato do corpo humano, ele não é meio que um formato burro pra quantidade de tarefas que nós temos, né? Por exemplo, por que eu vou colocar um robô humanoide militar se é muito melhor eu fazer um drone voador com uma metralhadora, né? Uma coisa desse tipo, né? Um tanquezinho, um carrinho, um negócio com 2 pés, dois braços. Não é uma forma pobre pra todo tipo de atividade, né? Mas é uma forma familiar, eu acho. Sim, mas tu não precisa de eu uma acho forma... que facilita a identificação, né? Aquela coisa a nossa imagem e semelhança. Sim, mas por exemplo, pra varrer a cidade, tu não precisa de uma forma... talvez pra, sei lá, pra polícia, tu faça a questão do Robocop. É o cara que tem cara de... Ele é um robozão, né? Ele mete gol de cabeça e vence, mas ele tem tanto é que o negócio do Robocop, ele tinha a mão humana, né? Pra cumprimentar o cidadão. Tinha essa parada aí. O Robocop original, né? Porque Não, o que existe. O que existe. Porque perderam a chance de... O remake tem umas cenas interessantes. Perderam de fazer um Robocop brasileiro foda. Não, o Robocop o Robocop, o remake, ele... Trilha dos Mamonas. Ele tem efeitos bons, né? Ele tem efeitos bons, então, tipo, é impactante ali quando tô falando do plot mesmo, é legal. O plot? Mas é que o plot é um do outro, né? Só que, tipo, o restante da história, assim, ficou meio palha. A forma até como remodelaram a armadura do Robocop, perdeu todo o... Sim, mas o que existe é o original, esse novo não existe. A questão é que assim, ó, pras atividades que interessam, tipo, limpar a cidade, fazer, sei lá, controlar a fronteira, fazer as coisas, tu não precisa de uma forma familiar, tu precisa da forma que melhor vai cumprir a função. Mas aí a gente pode chegar na Matrix, por exemplo, que os robôs da Matrix, eles não têm forma humanoide, eles têm a forma... Antes eles tinham forma humanoide. Mas os robôs numa fábrica de carro, eles não têm forma humanoide. Sim. É um bração que vem e mete um parafuso. Imagina se eu vou construir um robozinho com 2 braços e 2 pernas pra apertar uma parafusadeira da Bosch. Mas a questão dos robôs é conviver, como eles vão viver ali no teu dia a dia, é melhor pra tu se adaptar com algo familiar do que botar um polvo lá. Eu acredito que seja exatamente isso. Apesar que no Japão eles possam, né? Mas enfim. Tudo é possível. Sim, mas ainda assim, por exemplo, assim, ó, se tu vai pensar, pra cada atividade, tu não precisa daquele ser, daquela entidade, por exemplo, assim, a segurança do dia a dia. Tu não precisa ter ninguém na rua. É a
câmera. Tá, mas aí O negócio é a câmera. Mas é que tá. A ideia desses robôs humanoides não é ser criados para funções específicas. A função que eles são criados é para se adaptarem a nós e serem cópias de nós melhoradas, de certa forma. Então eu acho que é essa a desculpinha deles para fazer os... Mas o que eu digo, por exemplo, desse do Detroit Become Human aí, Oh my God. é que eles criam uma sociedade que os robôs pegam ônibus e ficam no engarrafamento. E eles Isso meio que... acontece mesmo? É que eu não Sim, não. É que, tipo, é um robô serviçal. Tu tem um cara de cadeira de rodas, vai lá, compra um Android, vai lá e pega fruta, banana pra mim. É, exatamente. Então assim, ó, no fim, por exemplo, assim, eu quero alguém pra fazer faxina na minha casa. Eu não vou contratar eu não vou comprar um negócio que vai, por exemplo, aquele aspiradorzinho de chão. Claro, eu acho muito tosco esse que existe hoje, mas digamos que uma versão melhorada daquilo. Não vou comprar aquilo. Eu vou comprar uma pessoa de 1,80 m. A Rose dos Jetsons. É, exatamente. Tipo, É que eu me lembro. Mas aí entra a questão de sociabilidade. Aí nesse caso até funcionaria, tipo, tu quer alguém pra te dar a xicrinha de café na tua mão com uma mão, assim, senhor, tome seu cafezinho. Seria legal. Tu quer uma criada, é isso? Isso, Não, um serviçal, tipo o servo do The Sims. O The Sims é brabo. Isso é complicado. Mas no fim Mas das até contas... onde a gente sabe, a gente pode ser o The Sims de outros seres também, né? Vai saber. Não, mas essa tese aí ninguém prova que tá furada. Até hoje a gente não tem como provar. Quer dizer, tem até o estudo de como comprovar isso, né? Mas daí precisa da física quântica e aí dependeria da boa vontade dos coaches. Misturou uma galera aí que não se junta no mesmo bar, né? Mas assim... Eu não preciso dizer que foi piada, né? Não preciso. Sim, dá o salto quântico e resolve a vida. Tem que... O JavaScript mental. Velho do céu. Mas no fim, o que isso meio que... É aí que tá, né? A ficção científica, ela nunca é sobre problemas do futuro, né? Ela sempre tem... É que nem o filme de zumbi, né? Nunca é sobre o zumbi, é sempre coisas que estão ali, né? Coisas do dia a dia. Por exemplo, essa questão do robô sempre tem o medo de que o ser humano não vai ter o que fazer. O cara se dedicou a vida inteira a capinar o campo. Mas é que assim, tipo, a gente pensa, o humano não vai ter o que fazer, mas se realmente uma inteligência artificial saísse do controle, de certa forma, e começasse a evoluir sozinha, ela provavelmente não faria 90% das coisas que a gente faz pra sobreviver, porque ela não precisaria. Ela tá cagando pra regar as plantinhas. Eu não tô falando desse momento, eu digo das preocupações mais presentes, que é, por exemplo, a tecnologia destruir a mão de obra da ser humano. Tipo, o cara se dedicou uma vida inteira pra aprender um determinado negócio, e aí do dia pra noite disseram pra ele assim, esse negócio aí não... já era, sabe? Porque... mas acontece, sim, né? Isso aí é uma coisa que todo mundo tá sujeito a isso, né? Quanto menos especializado tu é, mais chance de ser substituído existe. Exato, né? E hoje com o negócio de indústria 4.0, que o que significa é basicamente a integração da inteligência com as coisas ali, e uma integração, uma automação disso, de certos processos, e outra, uma maior banda de dados circulando, dados mais espalhados, tudo isso tu possibilita coisas que hoje não são possíveis, né? O próprio Uber, né? Vamos falar da Netflix, por exemplo. Sempre foi possível fazer o vídeo por streaming, só que hoje a gente tem a ideia, é uma barbada de pensar, né? É um sitezinho que vai ter vários filmes. É uma barbada pensar nisso, mas ter a infra... Na execução. Pra ter a infra pra aguentar isso aí... O foda é a infra. Profissões do dia a dia. É uma barbada tu pensar em como automatizar as coisas, mas pra botar isso pra funcionar, a gente vai chegar nesse ponto de ter condição de automatizar as coisas e pra onde é que vão as pessoas, o que vão fazer essas pessoas, né? Fica sempre esse desafio, porque não se sabe, vai ter que chegar lá, ter a treta e resolver depois. Mas eu acho que assim, há grandes chances de os seres humanos não precisarem nem tomar essa decisão, assim. Eu acho que antes da gente ter uma inteligência artificial nesse nível, acho que o sol já vai ter nos extinguido. Não, a gente consegue muito. Tá louco? Não, tá louco. Nem a pau. Nesse nível? Que nesse nível é 2 palitos pra frente só. Quanto tempo tu acha que o sol vai se extinguir? Não, isso aí já tem uns bilhões de anos. Bicho, tu precisa de uns 50 anos pra mudar uma coisa. Olha quanto mudou em 10 anos, bota 50, 100, 200. 200 o sol não muda nada. 200 o sol não muda nada. Agora... Vocês têm um ponto. Agora pensa o que é a internet daqui 200 anos, o que é o dados, né? O
negócio assustador, entendeu? Ah, no Brasil vai ter chegado o 5G, finalmente. Não, no Brasil vai ter ar-condicionado em ônibus. Tá, mas assim, vocês estão, no caso, voltando ali ao Matrix, ao filme, a história do filme, ela, claro, tem toda aquela questão dos efeitos e tudo mais, que foi uma novidade, né, naquela época, mas o filme em si, a história dele é basicamente uma crítica, né, à nossa sociedade. Ela é muito filosófica. É, exatamente, a ponto de fazer referências àquela famosa historinha da caverna do Platão. Tu vai meter na minha frente o Platão, é isso? Não, eu tô trazendo o assunto pra te discorrer, porque tu quer explicar. Meu, que arapuca me meteu, hein? Vai, te joga, eu sei que tu quer. Tá bom. Tá, o que é... Tá, assim, é muito comum a galera falar do Platão, assim, mas tem no pensamento moderno também a ideia do Descartes lá, de que eu não tenho como provar. Essa pronúncia certa? Sim, ele é francês. A vida inteira eu falei errado. Provavelmente Descartes, mas serve. Como aprendi na escola. Igual ninguém vai falar pessoalmente com ele. O Antoine Exupéry. Não, chamaram ele de Exupéry. Irmão do Exu Papão, né? Do Exu Parola. Não, que é a questão do tu não tem como que o Descartes, a principal coisa dele é o penso logo existo, né? Essa é a frase que todo mundo fala dele, o cogito ergo sum ou cogito ergo sum, a pronúncia. Oh my God. A pronúncia fica pra galera aí que é mais entendido de pronúncia, que tem a ver com o quê? O que é o certo, né? Como é que eu tenho certeza das coisas? Tu não tem como provar, porque os teus sentidos seguidos te enganam. Às vezes tu tá vendo um negócio, mas não é exatamente aquele negócio, tu tá te iludindo. Às vezes tu ouviu uma coisa, não é exatamente aquilo. Às vezes tu tá sonhando, achando que tá acordado. E às vezes o contrário, né? Então, tu não tem como provar que não existe um gênio maligno, uma espécie de um demônio que tá simplesmente controlando o teu cérebro e te fazendo e te fazendo sentir coisa enquanto tu tá ali tu tá deitado numa cama e ele te engana, né? Tu não tem essa noção, mas o que tu sabe é que se tem alguém sendo enganado, esse alguém pelo menos existe. É você. Então tu existe. A teoria é essa que é a tal da teoria do cérebro no jarro? É cérebro numa cuba, mas também funciona, que é dessa mesma pegada. Eu não sei quem é o autor do cérebro no jarro, mas ela é da mesma turma, que é de como se tu tivesse, que esse é o Matrix perfeito. É o teu cérebro, tu tá, sei lá, tu tá em coma, o teu cérebro tá num jarro, uma cuba ali, né, numa coisa ali, e aí tu tem um input de que tá andando na praia, porque o teu cérebro faz isso, né, ele recebe que tu tá olhando, fazendo essa... que tu ouviu determinada coisa, inclusive quem não tem, que uma pessoa amputada se estuda inclusive isso, como que eu consigo como é que eu consigo fazer um input, né, de movimento, né? Sim, mas até sobre isso que tu tá falando, dessa questão da consciência separada e tudo mais, pra vocês, assim, essa questão de separação do corpo, assim, pra vocês, que dá pra fazer uma alegoria em relação a essa questão do cérebro na cuba aí, de o nosso esqueleto, o nosso corpo ser essa cuba de alguma forma, né? Eu acho que seja o ponto aí que vai chegar. Mas pra vocês, essa questão, ela é, como é que eu posso explicar de uma forma, ela é uma possibilidade real, assim, pra, tipo, vocês acreditam que nós somos, na verdade, o nosso pensamento, nosso cérebro, nossa consciência, ou o todo que faz a gente ser o que a gente é? Tu pensa numa divisão, tu pensa numa divisão corpo-espírito, ou tu pensa na questão do... Vamos lá, não, eu vou ignorar todas essas questões religiosas, porque caguei pra isso, entendeu? Eu tô falando de possibilidades mais... Ele fala mesmo. Verossímeis, talvez? Verofacsimiles. Enfim, verossímeis. Eu digo mais pra questão científica. Tem aquele filme que é uma bosta, que é com Johnny Depp, que ele separa a consciência dele e põe no computador. Até o outro filme ruim. O Homem Bicentenário. Que faz isso é o Lucy, né? Então, nessa questão, assim, tipo, pra vocês, se nós conseguirmos extrair essa informação do nosso cérebro, da nossa consciência, digamos assim, colocar num pendrive, numa máquina, o que fosse, e colocasse em um outro corpo, ainda assim seríamos nós? Ou o conjunto é que faz a gente?
Eu acho que ainda assim seríamos nós. Que a gente é a consciência e ponto final. E a gente tá meio que numa armadura. Eu gosto desse pensamento. Tem um filme que é o Lunar. Esse aí é do cinema iraniano, né? Que esse aí é punk, que tipo, o cara ele vai fazer uma missão na Lua e meio que assim, como é que ele quando ele vai dormir, parece que é feito um clone dele, e aí ele lembra como se ele fosse acordar. Aí ele tá fazendo várias missões, só que não é ele, vários dias, são clones dele, né? E aí ele morre no final de um determinado tempo. Do Tom Cruise, né? Pá, bicho. É do Tom Cruise. Pá, bicho, eu não sei. É Elysium, não é Elysium? Não, é Lunar. Tem o Lunar. Não, é Lunar o nome do filme. Tem Lunar o nome do filme. Lunar? Mas tem um que é do Tom Cruise, que é vários clones dele também. Esse Lunar é com o Kevin Spacey. Opa! E com o Sam Rockwell. Mas o que acontece? No fim das contas, aparece 2 do cara, tá? E tem outros filmes que é isso, e tem meio que um que vê um clone do... Tem um outro filme que eu acho que pode ser esse aí que tá falando, que o clone do cara toma o lugar dele, da família dele, coisa e tal. Esse plot não é estranho. Tem esse outro filme aí. Tá. E aí, que seria um outro tema, né? Que seria identidade. E meio que fica aquela coisa assim, tá, mas quem sou eu? E clonagem também, né? Que bom que tem a novela, né? A nossa maravilhosa ícone da cultura brasileira, O Clone Doutor Albieri. Maior autoridade em clonagem da história. Aí o que acontece? Fica aquela dúvida assim, tá, quem sou eu? Eu sou eu ou eu o clone? Porque o clone tá olhando pra mim e tá achando que né? Então fica... que é ele. Fica sempre essa coisa. Também tem eu acho que esse do outro filme, que o cara substitui a família, é meio que um teletransporte. Que o teletransporte, ele clona o cara e mata o cara que tá aqui. Então, né? Não, sim. Seria o teletransporte real, seria assim. Exatamente. Por exemplo, eu faço uma impressora 3D biológica na China, e aí eu entro numa casinha, me explodo, e ao mesmo tempo que eu tô sendo explodido aqui, eu apareço lá na China. E aí ligo pra cá e digo assim, Você Ctrl-V? Aí eu ligo pra Porto Alegre assim, cheguei, tudo certo, o teletransporte funciona. Pra vocês, sou eu. Só que, e se eu não sou destruído aqui? Pois é, porque tu não tem pode ser uma cópia, né? Tu tá fazendo uma cópia. Eu acho que tem um filme que faz rigorosamente isso. Mas tem uma questão biológica, que os gêmeos univitelinos são idênticos, até no DNA. Mas tu vê que eles são pessoas diferentes, personalidades diferentes. Sim. É o cérebro, né? Mas eu acho que daí a gente vai acabar indo pro lado da clonagem, né? Mas tem outra questão também que eu quero levantar, que agora eu lembrei, que os teus neurônios são muito influenciados. Tem um artigo que eu li uma vez, que teus neurônios são influenciados pela tua flora intestinal. Sim, é uma pessoa enfesada. E aí com esse argumento eu já não sei se só transportar a tua consciência vai ser 100% tu. Pois é que é uma questão que vai torrar o cérebro. É a questão da identidade, né? Quem sou eu, tu fica aquela coisa do... Porque, por exemplo, digamos que eu crio é a mesma coisa, ao mesmo tempo que tem o clone, desse aí que foi pra China e ligou pra você dizendo que era eu, e eu aqui não fui deletado, e aí tem 2 caras que se identificam e vocês vão reconhecer que sou eu, ao mesmo tempo pode ter, por exemplo, futuramente alguém que queira fazer meio que o upload de um cérebro, como é tipo Lucy lá, né? É esse? Sim. O upload de um cérebro humano. O upload de um cérebro humano pra uma máquina. Só que qual a diferença disso pra um chatbot? Que vai responder como se fosse eu falando coisas que eu falaria? Já fizeram vários chatbots de pessoas que existiram e eles são bem convincentes, né? Nas respostas. Só que não é o cara, né? Pelo amor de Deus. Sim, eu concordo. Quer dizer que ele está passando no teste de Turing, é isso? Aí que tá, eu acho que não. É aí que eu não sei exatamente o que significaria passar no teste de Turing, assim, sabe? Se realmente... tá, pronto, temos aqui um ser humano agora, sabe? É que, tipo, isso tem no filme Ex Machina, não sei se tu viu, eu sei que o Doug viu. Eu não vi. Esse filme, ele é bem... Ele evolui um pouco o teste de Turing, mas só pra eu não fugir da questão lá da caverna do Platão, eu achei um questionamento sobre ela. Mas eu vou lá na Platão depois, hein? Tá. Os artigos, né? No caso, os artigos não. Pera. Voltando. Ótimo. Não, é que assim, tem 2 linhas de pensamento, né? Principalmente quando se trata de como vão considerar essas inteligências artificiais. E numa dessas linhas de pensamento, que é a premissa transhumanista, ela toma o lugar da caverna de Platão.
lacrar, quer falar de Porque a vida real... Porque a vida real não estaria no corpo, mas sim nos algoritmos. E é uma reflexão interessante. Porque ela é meio diferente do que o Platão tenta nos dizer. Daí o Nilson pode me corrigir, porque seria no mundo das ideias, né? O que ele queria nos dizer. Sim e não, porque assim, ó, qual é que é o... Como tudo na filosofia, né? É tudo sim, tudo é que tem assim, ó, quer ver, ó, eu abri aqui um pedacinho aqui da República, né? Que bom, a alegoria da República em casa. Isso é interessante. A alegoria do Platão, da caverna do Platão, tá no livro 7 da República. É só isso o livro 7, tá? O que acontece? O Platão, ele escreve usando Sócrates como um personagem, tá? Isso aí é padrão. Beleza. Eu ouvi um podcast muito bom, recomendo pra vocês aí. Boa Viagem. De Boa Viagem Beach Club. Boa Viagem Beach Club. Esse capítulo, esse livro 7, que é nada mais do que um capítulo, não é rigorosamente um livro, é tipo que nem a Bíblia, são livros, mas, né, capítulos. O que o Sócrates começa aqui, ó? Ele mete assim, ó. Sócrates. Tá ele conversando com o Glauco. E daí ele fala assim, ó. Opa! Assim, ó. Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão desde a infância de pernas e pescoço acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois correntes os impedem de virar a cabeça. A luz chega de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma entrada ascendente. Então assim, ó, essa é a descrição da caverna. Eles ficam ali, e aí o Glauco diz assim, ó, estou vendo, né? Ele tá descrevendo a caverna, beleza. É aquela cena que todo mundo já viu, dos três sujeitos virados pra uma parede e coisas passando, e um fogo no fundo, e pessoas passando entre esse fogo e os prisioneiros com objetos nas mãos e tal. Então ele coloca assim, ó, imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que os transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, de madeira, de toda espécie de madeira. Então o que acontece? Essas coisas se assemelham a nós, e isso gera sombra lá na parede, né? As sombras projetadas por fogo vão ficar na frente dessas pessoas. As pessoas só veem a sombra dos objetos que estão passando por trás delas. Eles não vão ver nada desses objetos reais. Então o que acontece? Ó, considera agora o que lhes acontecerá naturalmente se forem libertados de suas cadeias e curadas da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros. Que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente e virar o pescoço, a caminhar e a erguer os olhos para a luz e fazer todos esses movimentos. Ele sofrerá, tá? E o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos. Nossa. Os objetos que ele via nas sombras, ou seja, as coisas que ele tá vendo não são as mesmas coisas da sombra. E aí o Glauco vai concordando com ele, beleza, que a visão dele vai ficar embaraçada e que ele não vai vendo as coisas. Então o que acontece? Esse cara vai ser arrancado da caverna, ele vai ir pro mundo das coisas reais e vai ver tudo, e o sol que tá lá na rua é a grande verdade, né? É o sol que ilumina as coisas, não é a fogueira. Se esse cara que viu a verdade, que foi liberto e viu a verdade, ele tentar entrar na caverna de novo, ele não vai conseguir enxergar as coisas na caverna. Ele vai ter dificuldade, ele sabe a verdade. Mas quando ele volta pra caverna, ele não sabe também enxergar na caverna, porque ele foi ofuscado pela verdade. Conhece a verdade e a verdade o libertará. Exatamente. Foi Jesus? Não. Não, foi Morpheus. Foi o... foi Morpheus. Foi o 17. Então, o Android, né, no caso. Né? Então, no fim das contas, qual que é a questão? Essa transição do mundo da caverna pro mundo da verdade, ele é praticamente impossível no sentido de que toda essa transição da pessoa que tá fora e da pessoa que tá dentro, ela não se faz sem um distúrbio, sem uma perturbação. Né? Essa pessoa... É exatamente o dilema do que o Neo é apresentado pelo Morpheus quando ele tem que escolher entre as pílulas, né? Exatamente. Essa saída é sempre sofrida. E voltar à caverna para tentar liberar alguém também é sofrido, né? Essa pessoa vai ser rejeitada de certa forma, né? A gente pode fazer um paralelo e uma analogia que se encaixa perfeitamente aí, se a gente for analisar o momento político mundial, de certa forma, e as fake news, né? Não, essa na verdade é uma analogia com o próprio Sócrates, né? Porque ele sofreu isso aí, né? De tentar abrir os olhos mais das pessoas e tal.
Só que o que tá por trás também da questão é que em nenhum momento também a gente tem a clareza de quem é que está fora da caverna, né? É a coisa que hoje tá muito popular, os Red Pills, né? Da galera. Em Matrix tem meio que um plot assim que Zion seria outro nível da simulação. Que é o que estão querendo. Não seria a realidade. Que é o que estão querendo vender com esse novo filme. Parece algumas explicações, assim, é meio que isso, né? Que eles deram. Saiu, mas não saiu. Que meio que a Matrix precisa do Neo, né? Pra poder manter a coisa funcionando, porque essa ideia do Salvador funciona ali e equilibra as contas, né? Sim. Bom, é o mito do Salvador, né? Então, assim, ó, a verdade. A sombra é a única coisa que o ser humano consegue lidar, na real, assim. Porque ele nunca vai conseguir lidar, nem individualmente, nem coletivamente, com a coisa real, com a ideia. Porque ele olha pra cadeira. E o que tá fora da caverna não é uma cadeira de verdade, é a cadeira. O conceito de cadeira, a ideia de cadeira, né? Quando tu pensa assim, cadeira. Cada um pensa numa cadeira, mas a cadeira, a ideia de cadeira... Isso é um exercício de semiótica violento. Caralho. A ideia de cadeira, ela é eterna, entendeu? Não existe... tem cadeiras de vários tipos. Não, tem cadeira de vários tipos porque a gente é burro e não sabe fazer a melhor cadeira que existe, né? A gente não sabe fazer, né? O melhor ser humano que existe, o melhor guerreiro que existe. A gente não consegue ser isso aí. Então, no fim das contas, a nossa vida real é sempre dentro da caverna, né? Sempre na Matrix. Então, assim, essa coisa do Red Pillsismo atual é meio que ignorar a nossa capacidade, assim, né? Mas eu acho que Matrix acontece meio que uma analogia com isso, que tem o personagem lá do Cypher, um carequinha lá. Isso é full isso. E ele se cansa que seria a vida real e pede pra voltar pra Matrix. O cara lá pro Merovingian lá, colocar ele de volta na fazenda de humanos. Sim, mas é o que o Morfeu vai acabar dizendo pro Neo, quando o Neo pergunta assim, mas isso é real? E o Morfeu vai perguntar assim, tá, mas o que é o real? Não, o Neo ele pergunta, né, pro Morpheus o que é Matrix, e quando o Morpheus ele vai explicar que o Morpheus ele fala o que é a Matrix pro Neo, né? Sim. Nas palavras do Morpheus, é um mundo colocado diante dos seus olhos para esconder a verdade. Sim, só que daí nessa toada aí, né, mais específica na questão do Matrix, por exemplo, tem o Berkeley, né, que ele é um pensador bem conhecido, que ele defende que a aparência é a realidade, né, e pra onde é que isso caminha, né? Por que o mundo percebido pelo ser plugado é menos real que o mundo dos outros, né? Imagina que tu descobre amanhã que tu tava plugado na Matrix. O que tu viveu hoje é menos real do que o que tu vai viver amanhã fora da Matrix, acordado? Pra ti, não. Não, exatamente. Pra ti é tudo real. E o que interessa no fim das contas? É a tua realidade. Exatamente, por exemplo, assim, hoje o PIB do Brasil caiu não sei o que, aconteceu isso, um monte de desastre. Se o teu dia foi bom... Se o teu dia foi bom... O teu dia foi bom. Essa é a tua realidade. O teu dia foi bom. Mas é aquilo. É o que vem de encontro à minha frase, que é o que o Morpheus fala. Que coisas reais são apenas sinais elétricos interpretados pelo teu cérebro. Tem isso e tem o cara na Cracolândia. E aí? Os cogumelos também. Não, porque então como é que eu diferencio o cara que vive tendo a noção de que o real não é tão importante assim, e o cara que simplesmente ignora as consequências das coisas que ele faz porque ele tá completamente alienado? Como é que porque tu fica meio que num paradoxo, né? A realidade, ela é um troço muito bizarro, porque, vamos lá, considerando que a gente hoje já tem até jogos de realidade virtual e tudo mais, então, tipo, até que ponto a gente já não... É muito bizarro para pensar que a gente tá numa Matrix, mas é bem possível. Tecnicamente, eu tô sentado no meu quarto sozinho, conversando com uma caixa, né? Sozinho. Se tu for analisar na prática, eu tô alucinando, né? Dependendo do observador, tu tá realmente conversando sozinho. Claro. Exatamente. Ainda mais que eu tô de fone. É tudo uma questão de ponto de vista, o que eu vi das coisas.
humanos. Quer ver uma coisa mais louca ainda? A gente tá conversando entre seres que a princípio são seres humanos. Mas... A gente não sabe. E quando a gente tá jogando um jogo single player contra a máquina, assim, e tu tá todo emocionado... A gente tá interagindo com uma IA, né? Às vezes tu cria uma inimizade com um personagem, assim, vou pegar as filhas da puta, não sei o que, alguma coisa e tal. E tu, por exemplo... Vou comer o rabo da... Imagina um jogo de futebol, assim, né? Tu tá jogando um FM. Tu fica pensando contra uma inteligência que não existe, né? Tu cria rivalidades com times. Tu cria rivalidades com times que não te dizem nada, aquilo ali não existe. Eu odeio o Derby Country só por causa disso. É mais ou menos por aí, né? Só que o que acontece, né? Tem um outro cara que é muito citado, que é do Simulacra and Simulation. Eu sei que o título original é francês, mas eu não sei, tá? Que é do Baudrillard. Que é assim, ó, que ele vai dizer justamente... Eita ferro. Foi aqui o texto hoje, hein? Foi aqui. Que o que ele vai dizer nesse... É um tratado, né? Que ele fala sobre realidade e tal. Os signos, não os signos que a gente... Não a galera do Mercúrio retrógrado, tá? O signo da semiótica, né? O signo... Que existe signo e significado. O azinho que tu desenha uma flechinha pra cima, um risquinho no meio, isso é um signo. O significado é o A, né? Que não é necessariamente o som, mas ele... É que nem o número... Isso, é a representação daquilo. Existe o número 2 e o numeral 2, né? O numeral 2 é o que tu escreve. O número 2 é duas coisas, é um atributo de quantidade. Na primeira semana de aula, o professor de criação, ele largou uma assim, cria um alfabeto. Como assim? Aí ele começou a falar sobre isso, essa questão. Daí falou do guri do Acre lá, como é que é o Jordano Bruno? O Jordano Bruno lá. Ele criou sons e tal, criar a nossa ideia de que seria um alfabeto, e aquilo queimou meu cérebro na primeira semana já. E nunca mais voltou. Exatamente. Bom, e aí o que acontece? O que ele vai dizer, né? Que o signo tomou o lugar do significado. E que o signo, ele não é mais um mediador da realidade, né? Ele não é um engano. Ele não... Por exemplo, a sombra da caverna, ele não é uma mentira e atrás de ti tá uma verdade e tal. A real é que é tudo que a gente tem. Então, a gente vive de olhar apenas para sombras. A gente não tem como ver as figuras para fora da caverna. E aí o que o cara vai... O cara olha pra essa situação e ele vai dizer o seguinte: tá, mas daí tu tá dizendo que a gente é completamente alienado e coisa e tal. Só que a questão é justamente que não. O que ele tá dizendo é que a realidade é irrelevante pra compreensão da vida. Essa que é a pegada do que o Baudrillard vai trazer. Hoje anota essa frase aí que vai ser a citação do episódio. Meu nome é Jessica. Depois eu fico com as citações e depois eu que tenho que responder. Aí pega um cara que entende do bagulho mesmo e vai socar em mim. Porque que delícia! Porque o que acontece? Não, esse personagem é teu. Então, assim, a realidade é irrelevante pra compreensão da vida. Assim, será que eu existo? Não interessa. E no fim, assim, e isso vai pra outras coisas, né? Porque, pensa só, né? Hoje, as redes sociais, e cada época, a rede social, ela vai ser, e isso é coisa da nossa época, a rede social pautar a vida de muita gente, ela vai ter ela vai estar discutindo coisas que são que são simplesmente coisas, né? Aquilo não existe concretamente, né? Tu discutir se tal coisa é certa ou errada. Diversas coisas da nossa realidade, na verdade, elas não existem, né? Até o próprio dinheiro é uma coisa que é a questão que tava falando do significado que a gente atribui, né? Porque, na verdade, exatamente. Tu pensa que, por exemplo, em qualquer tempo no Brasil, a gente viveu inúmeros momentos em que o presidente fala uma coisa e isso afeta o valor do dinheiro no país inteiro, né? Então, o que é isso? A realidade, o que é, o que não sei, não interessa. A realidade é uma mentira. Né? Mas é tipo o Bitcoin, cara. O Bitcoin não existe, Mas nada existe, se tu parar pra analisar. Todas as empresas, todos os negócios, tudo na realidade é uma ideia fictícia que serve só pra... Não, mas tem pelo menos alguma formalidade, tem alguma coisa, pelo menos. Tem um lugar físico, mas o Bitcoin não tem nada. Não tem como lá pegar um punhado de Bitcoin. Mas a mesma coisa, não tem como todo mundo sacar 50 pila ao mesmo tempo. Exato. Porque não tem, vai dar...
Não tem. Vamos fazer esse. Como é que tinha antigamente na internet, que era o mob aquele? Como é que é flash mob? Vamos fazer um flash mob de cada um sacar R$100 no Banrisul. O leite morre na mesma hora. Não tem como, porque o banco, na realidade, como é que ele funciona assim, né? A gente tá emprestando nosso dinheiro pra ele pega nosso dinheiro, vai usando no seu valor, gerando lucro e valor pro próprio banco, e vai emprestando o dinheiro virtual pra todo mundo. Todos os bancos, na verdade, eles devem ter em torno de 30% a 40%. Tá, meu, mas essa entidade de dinheiro existe. Sim, de algum modo. Mas não existe moeda suficiente. Não, sim. Mas existe. Não é papel, não necessariamente papel, moeda e dinheiro. Sim, tá, beleza. Aí, sim, existe um número de dinheiro. A entidade banco existe também. Sim, só que... mas existe, mas não existe. A pessoa banco não existe. Não, meu, existe, cara. Não, existe a instituição banco. Sim, mas sim. Não, a instituição existe, mas tu não tem como personificar o Banco do Brasil. Não tem uma pessoa que é o Banco do Brasil. Sim, mas tu percebe que a coisa é muito mais pelo signo. Por exemplo, o banco, Exato. boa parte do dinheiro dele tem a ver com títulos. Que o que é um título? É a garantia de que alguém daqui 5 uma anos... coisa que os colorados não veem há muito tempo. Olha aí, crítica baldaço. De um colorado. Momento Fabiano. O que acontece? Muita coisa é em título. Daqui 5 anos fulano vai me pagar. E o que isso é? Isso é um signo, né? O PIB do... Precatório. O dólar baixou porque caiu a confiança. Que porra é essa de confiança? E Foi nessa daí que deu a crise lá de 2008. Exatamente. Aí cai a confiança, aí eu vendo mais... Por que um país é rico, um país é pobre, muito em função do que as pessoas... Do que as pessoas acham a respeito daquele país, do que de fato o que tem lá mesmo. Exato. Então assim, e o que é isso? Isso é signo. São signos e no fim das contas não interessa. Um país lá no interior lá da África lá, tá bem organizado, uma galera jóia e tal, tá fazendo uma administração show. Só que, bicho, o pessoal não conhece, nunca investiu lá nos países africanos, não quer se meter lá, prefere investir na Holanda. E deu, sabe? Não é isso. Por quê? Porque o signo... Exatamente. Isso muito específico. Muito específico. Porque a coisa concreta, no fim das contas, ela não... Aí que tá. O concreto também é signo. O concreto também é signo. O crédito é signo. Por exemplo, tu ganha... o que é o... Faz toda a diferença pro banco ele aumentar o teu limite em R$1.000 pra um pouquinho mais 1.000, menos 1.000. Não pro meu. Né? Então, assim, isso tudo é signo. Por exemplo, marcas. Cristiano Ronaldo vale tanto. Isso é signo. Balenciaga. Meus ovos. Isso tudo é signo, né? Tá. Hoje quem são as pessoas mais bem pagas de publicidade e tal? É tudo signo, né? Não tem muito o que se discutir. Não, porque ele vai fazer algo aqui, ali. Não interessa, né? Tá, mas eu quero levantar agora um outro ponto. Podemos mudar de pauta? Claro, sim, senhor. Tá bom. Quero levantar outro ponto com os amigos. Esse é muito polêmico. Por esse lado. Vamos lá. A gente cria mulheres de estresseiros. Robôs para serem nossos serviçais. Em determinado momento, eles começam a se questionar quem são eles, começam a ficar violentos, e aí a gente tem que tomar uma atitude. Seria entrar em guerra com eles. Ou desligar eles, né? Às vezes é só puxar na tomada, né? Às vezes não. Isso seria destruir uma forma de vida? Não. Quer dizer, por quê? Forma de vida, sim. Uma forma de vida senciente? Sim, mas não dá pra considerar a mesma coisa que os seres humanos. Até porque... Por quê? Porque a sua vida vale mais do que um... Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que... Todas as vidas importam. Não. Cala a boca, escuta, cara. Pra onde é que vai isso? Não, assim, o ser humano é uma forma de vida, é um ser vivo, ok. Só que faz parte do reino animal. Sabe quem é que é um ser de vida? O bifinho que eu comi hoje de manhã. Também. Era. Se foi, né? Mas assim, as inteligências artificiais, no caso, que seria esse caso, exemplo aí, também poderia ser considerado uma forma de vida, mas é uma forma de vida sintética, uma forma de vida artificial. Não poderia ser considerado do reino animal, poderia ser um outro reino, reino sintético, digamos assim, da biologia, entendeu? Considerando biologicamente falando, teria que ser mais ou menos. Eu acho que a grande questão é assim, ó, é a capacidade da reflexão. Eu acho que aí que pega. Mas aí que tá. Senciente tem muito. Imagina que vai matar ali e ele te pede mesmo. Como é que é? Misericórdia. Ele bota as mãozinhas na frente e fala assim: não! Não faz!
faz? Aí o que acontece? Vamos para inteligência artificial. 2001, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy. Sim, ela mesma. Quem permitiu aquele Star Wars escroto. Tá? O que acontece? Tem um menininho. Bom, tem uma família. É uma sociedade do futuro. Um futuro louco lá e tal. Que John Titor. Que o mar subiu. E todo mundo meio que convive com os androides. Uma pegada meio Detroit Become Human lá. E aí uma família tem um filho que ficou em estado semi-vegetativo, um negócio assim. Aí pra substituir a criança de verdade, eles compraram um robô criança que ia amar eles. Muito legal isso. Só que daí a criança de verdade, a criança humana, ela se recupera e acontece um acidente que faz com que eles achem que a criança robô é uma ameaça pra criança humana. Meio que tem um ciúminho ali e tal. E aí a família decide botar no meio do mato a criança robô. E essa criança robô ama a família e tal. Ele é programado pra isso. E a gente acompanha a história desse menininho, que inclusive vai aparecer depois em The Boys, né? Adulto. Tá ligado, né? Ah, é ele? É ele lá, o que, que faz o astro, o mago, o cara que lê a mão das pessoas lá. Que depois o Billy Butcher mata ele na pia lá. Ó, o spoilaço! Tá. Então o que acontece? Essa criança, ele é abandonado no mato. E aí ela se junta de um robô urso de pelúcia e um outro robô prostituto. E vão viver uma história de tentar encontrar os seus pais. O que nunca acontece porque o robô criança... Tu falando assim parece interessante o filme. Mas assim, ó, o que nunca acontece porque ele meio que fica preso, congelado lá no fundo do mar, e aí passa sei lá quantos mil anos, e aí uma outra espécie, uma outra raça de robôs mais do futuro acha ele lá e tal, e meio que recupera ele, dizendo assim, esse aqui foi um dos últimos modelos que conviveu com os humanos, sabe, uma coisa assim. Bom, o que é isso, né? A gente vê uma criança ali, quer dizer, eles tentam vender pra gente, o Steven Spielberg ali, né? Que aquela criança ali tem os sentimentos, tá amando, mas a gente não sabe o que se ela não tá emulando que ama os pais e tal. E de forma que no final, esses robôs de nova geração que encontram ele, botam ele pra viver com essa... Criam robôs parecido com os pais humanos que ele teve, né? E ele fica vivendo uma vidinha meio que de mentira lá, mas ele é um robô, então você fica nessa daí, né? De questionar, tá, e aí? É um ser? Não é um ser? A real é que a gente tem que decidir na hora que tiver nós contra eles, entendeu? É que assim, ó, na hora do aperto, a gente não consegue nós. definir exatamente o que é uma pessoa, por exemplo, para considerar algo meio nosso. Então, poderia ser visto mais como uma relação que a gente teria com um fungo, com uma planta, do que com outro animal, mas é que tá, entendeu? é que o ser humano, e aí o Melo sempre vai sentir uma vontade de falar do Sapiens, o ser humano, ele nos últimos tempos, ele não conviveu com, por exemplo, embora tenha se tentado falar de raças e coisa e tal, a gente de fato nunca conviveu com outra espécie. Sim, a gente nunca dividiu o mundo com outra espécie. Digamos que fosse tipo um Senhor dos Anéis, assim, fosse humanos e elfos, né? E não tivesse como reproduzir. Fossem realmente duas espécies inteligentes que conversam, fazem churrasco e tal, mas não reproduzem. Isso nunca teve. Durante algum Sim, tecnicamente teve. Você considerava os outros povoados como raças diferentes, mas todos eram Sim, mas ainda assim, ainda era um meio bicho ainda, né? Não tinha... Ninguém escreveu lei. Não teve lei, ninguém fez lei. Teve o humano com o Neandertal, mas, né? Exato. Mas eles se reproduziam. O Neandertal, o Denisoviano lá, o Australopithecus. Não tinha, tipo assim, a galera que era cruza com macaco e a galera que era cruza com lagarto. Sim, isso aí não tinha, né? Então, realmente é um dilema que a gente talvez só vá passar, talvez realmente num mundo em que as pessoas começarem a se apegar com robôs da mesma forma que se apegam a cachorro. Sim. Porque hoje o cachorro é um troço sério. Antigamente era a coisa mais normal do mundo, a loja dizia assim, ó, não, aqui não entra bicho. Hoje já é mais praia. Hoje é cachorro na praia era coisa de cadeia. O bicho geográfico. Na Espanha, a justiça tem leis sobre os direitos dos cachorros, dos animais, né? Então, tipo, isso vai de encontro também, mas a questão que tu levantou sobre... Meus ovos. Foi o Doug que levantou Meus da ovos. questão da... Seria um
crime, de certa forma, né? Mas tem já um grupo que é o American Civil, e agora eu não vou saber falar qual é. Não estudou, galera? Liberties, talvez? É quem não é o termo. Enfim. Que eles defendem os direitos no caso de pessoas sintéticas, desde os anos 2002, 2000, por aí. Justo. Sem piadinha de UPA hoje. Mas, no caso, esse grupo, né, defende principalmente relacionado à clonagem. Mas, eu acho que se estenderia a uma inteligência artificial que tivesse uma forma humanoide. Já o Ned Rosnikov, ele fala o seguinte: Sérgio Rondjakov. Ainda precisaremos de tribunais para julgar crimes cometidos por ciborgues. Se quiser dar conta desses dilemas, a filosofia vai ter que avançar muito além da metafísica. Tá bom. E o show de Truman, hein? Isso aí, dá pra dizer de certa forma que... mas esquece que você fala. Isso aqui. Eu vou falar uma coisa do nível do Space Invaders. Vamos lá. Lá vem. Tu ia dizer que ele inspirou o Westworld. Não, eu ia falar do Matrix. Ou o contrário. Alguma coisa assim. Não, o show de Truman foi feito 1 ano antes do Matrix, né? Não é pra tanto. Então, não é pra tanto. Mas são ideias similares, né? O que realmente pode ser considerado um parêntese sobre isso é que a questão é que a ideia original da teoria da simulação, ela vai lá para o senhor Zhuangzi, filósofo chinês. Do século 3 antes de Cristo, que disse ter sonhado que era uma borboleta e depois homofobia aí, ó. E depois esse aí já tinha entrevista de emprego bem facilitada. Não sabia se era um homem que ser uma não sabia homem que ser uma borboleta. Foi o primeiro RH. RH. Uma borboleta que sonhava de ser um homem. Às vezes acontece isso comigo também. Fica aí o questionamento, né? Mas a gente procede. Tá, assim, ó, o show de Truman meio que brinca com essa coisa aí também, mas a grande questão ali, né, é que, ele é um ser que não sabe que tá vivendo num reality show, né, é meio que é o Matrix Light, assim, é o Matrix pra família, assim, né, uma coisa mais light de entender, mais assim. deglutível. E tu sabe quem é o cara que é o dono do show de Truman ali? O Robocop? Não, o Ed Harris, né, que é o homem do chapéu no Westworld. Pior! E aí que vira tudo loucura, meu. O William, exatamente, que vira a loucura braba, porque o Westworld, cara, que série que começou com um potencial absurdo e derreteu a expectativa. Eu tô vendo a terceira temporada, eu tô no 7º episódio. Bem qualquer coisa. Eu não consegui ver a segunda. Porque a primeira, ela já é bem lentona, né? A temporada foi meio tempo. Não, mas a primeira temporada é boa. A segunda temporada... A primeira é boa. É boa. Não, a primeira é uma obra de arte. Dinâmica. A segunda... A terceira tá dinâmica. A segunda me ganhou no Aaron Paul. Não, essa é a terceira. Só se tu não deve ter pulado. Não. Vou pular essa temporada agora. Vai saber. Não, mas eu achei fraco. Terceira temporada. Eu achei fraco. Eu tô olhando, eu tô achando meio esquisito algumas coisas e tudo mais. Porém, dinâmico o negócio, sabe? Tipo, flui. Mas é uma coisa que é meio forçada em vários momentos. Mas no fim, ele meio que... Ele é bem colado com o Detroit ali, né? Dos robôs que... Isso. Mas ainda assim, ali o robô, ele não sabe que ele é robô, né? Como é que a Dolores também não ia se revoltar, né? A Dolores... Passou anos casada com Marilyn Manson. Pois é. A questão do robô ali, né? O Doug não deve ter entendido por que eu falei isso, mas a atriz, né, que aí... Eu sei. Tá, não, mas é que tu sabe do processo que ela move contra ele por causa dos abusos que ela sofria dele. Não, isso aí já vem jeep demais. Beleza. Não, mas mesmo sem abuso, já só morar com Marilyn Manson já deve ser complicado. Só tem que ver aquele carão. Tá louco. Mas assim, ó, essa série do J.J. Abrams aí, do Jonathan Nolan, que... Tu tá ligado, né, que o Westworld, ele foi feito... É uma readaptação, né? A série, né, foi inspirado... de um filme de 73. E tu já viu a abertura? É bem parecida a pegada. Não me prestei a ver. Apesar de que tem no HBO Max também. Tem. Talvez. Mas é só pra efeito de curiosidade, porque não tem nada de legal, assim. Mas assim, ó, é aquela coisa, né? O robô... Só que aí ali tem uma coisa de que, tipo, o robô, ele se torna humano, ele se torna melhor que o humano. Essa que é a pegada, né? Ele é quase que uma outra...
É a questão da singularidade tecnológica. Qual é a diferença do ser humano pro animal? É que o ser humano se dá conta de que ele não é um animal. Ele consegue, por exemplo, o homem se preocupa com a extinção da baleia. A baleia não se preocupa com a extinção de porra nenhuma, inclusive com a própria extinção, né? Ah, porque o ser humano não sei o que. Sim, mas o ser humano é o único que consegue questionar se a gente tá botando fogo no mundo ou não, né? A gente não é que nem um gafanhoto que vai botar fogo no mundo de qualquer jeito, né? Só que o que acontece? No Westworld, essa tomada de consciência, ela faz com que a potencialidade daquele ser é muito mais absurda que a do ser humano, né? Quando ele se dá conta de que, eu sou um ser humano, eu sou um robô e ele é um ser humano. E eu tenho mais capacidades que ele, né? E do mesmo jeito que um humano olha pra um bicho, né? É quase como se fosse a evolução de um nascimento de uma nova espécie, né? Os robôs são muito superiores aos seres humanos, né? São mais fortes, são praticamente imortais. E é isso que a série começou a trabalhar legal com o Anthony Hopkins ali. E, sei lá, não sei pra onde é que foi. É um troço mais complicado, né? O que rolou com a série. Eu ainda não terminei a terceira temporada e não consigo definir. E o jeito de contar a história meio que mostra como estaria pensando o robô, né? Porque a memória do robô, e depois eu quero falar de memória também no outro filme do Jim Carrey lá, na memória do robô, tudo é presente, né? Que meio que mexe naquele filme do Arrival lá, de que a mulher, ela tá vivendo o passado e o presente e o futuro ao mesmo tempo, né? Na cabeça dela, não tem uma... o momento, o agora é uma questão psicológica apenas, né? É meio que tá tudo... as coisas já aconteceram. Louco. Né? Então o robô, por exemplo, a Dolores lá sendo violentada lá pelo cara, aquilo ali nunca é passado pra ela. Aquilo ali tá acontecendo naquele exato momento. Sim, aí... É tudo no mesmo momento. Tanto é que os humanos na volta dos robôs vão envelhecendo, vão virando outros caras e os robôs permanecem ali sempre no presente, interagindo com o humano novo, o humano médio e o humano velho, né? Quase igual o C3PO durante todo o Star Wars. E na primeira temporada eles fazem isso também com essa cabeça, né? Quando eles dão aquele plot twist no final. Sim, exatamente. Passado, presente e tudo mais. Bem interessante. Por isso que eu lembrei do Arrival, né? Que eles fazem com que tu se sinta como eles contam a história pra ti, pra que a tua cabeça funcione como a do personagem, né? Entendendo a coisa meio que de trás pra frente e ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. Que é a parada que é legal do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Isso. Que é o... Olha aí. Que é o filme do... Cliffhanger. Cliffhanger. Que é ele do Jim Carrey, né? Que tem o Jim Carrey, tem a Kate do Titanic, tem a Mary Jane do Homem-Aranha Ruim, tem o Frodo e tem o Hulk. É um elenco bom esse. É um elenco top. Eu imagino os direitos que tiveram que pagar. Ganhou o Oscar de melhor roteiro. O que é, né? Alguém quer passar o resumo? Não lembro. Tem uma empresa que ela deleta... É só síntese. Não, boa. Parabéns. Melhor síntese de... olha, se tivesse ensaiado, não saía tão bem, hein? Parabéns. Assim, ó, tem uma empresa que ela é especializada em deletar pensamentos, né? A pessoa tem uma coisa que ela quer esquecer, ela vai lá paga pra essa empresa apaga aquilo da cabeça dela, né? E isso é uma comédiazinha romântica, mas que é muito bem contada, que vai... Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. E se isso já existe, a gente não sabe e a gente simplesmente não lembra. E é a mesma coisa do que... tipo o Flash do MIB, né? É o famoso Alzheimer. É tipo o Flash do MIB, né? Como é que a gente sabe que não teve um baita de uma invasão alienígena e a gente tomou um flechaço? Ai, nada a ver que em 2000 o mundo acabou com uma invasão alienígena. Não, acabou, só que a gente tomou um flechaço porque o Will Smith nos salvou. Exatamente. Obrigado, me parece verídico. Inclusive tem aquele filme, do filho dele, 84 filmes dele mostrando que a vida é legal, mesmo, né, não sendo. E daí o que acontece? E a ponte do Guaíba é alta. Bom, e o que acontece? Eles deletam as memórias da pessoa, e aí nesse caso, como é uma comédia romântica, é um casal que terminou e o cara descobriu que a mulher simplesmente pegou e deletou o cara da vida dela, né? Meio que o cara não existe pra ela nunca mais. Tem um pessoal que faz isso. Não, mas tem um pessoal que finge. Tem um pessoal que substitui. Exatamente. 12 vezes ao ano.
Não, mas daí o que acontece, né? A história vai contando toda na função de que o Jim Carrey também quer esquecer a namorada, mas no processo que ele tá de esquecimento ele vai se arrependendo e tá, a trama é isso aí. Mas no fim das contas, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Que a tua noção de realidade, ela é muito fraca, né? Por exemplo, na medida que tu não lembra mais de uma coisa, aquilo ali deixa de ter relevância, né? De forma que, às vezes, se tu, por exemplo, tu não tem uma foto de algum momento, aquilo meio que ninguém te engatilhar aquilo ali na tua cabeça, aquele momento vai ser esquecido, mesmo que aquilo tenha sido importante e tal, né? Não é porque foi importante que tu vai lembrar. E às vezes, por exemplo, não fica lembrando todos os dias, né? Mas é só ver pelas lembranças, às vezes, do Instagram, do Facebook, que às vezes é uma merda, né? Só vai ver que o cara tava mais desgraçado, sei o quê. Mas às vezes tem umas boas, né? Que ele vai dizer assim, esse dia foi alguma coisa assim, sabe? Sim, às vezes eu gosto bacana. E a nossa cabeça, ela funciona muito guiada por esses gatilhozinhos aleatórios, né? Do que a gente lembra, o que a gente não lembra, de quem a gente... Porque, por exemplo, se a gente convive, por exemplo, a gente que fala muito entre amigos que compartilharam uma boa parte da vida aí junto, a gente tem uma memória muito mais fundada, com o pé no chão, assim, né? Agora, alguns amigos que desgarraram pra querer criar uma narrativa própria, né? De que, não, eu sou isso, eu sou aquilo, podem estar num gelo muito fino, assim, do que é a vida dele, né? Como ele se vê, né? Ele acaba construindo a identidade a partir de uma memória que começou anteontem, né? Crítica social, foda. Não, e tem uma curiosidade sobre o filme que é o fato de que foi a história foi inspirada num experimento, né? Isso eu não sabia. Qual experimento? Do Pierre Bismuth. Provavelmente ele é francês e eu falei errado, mas é assim que tá escrito, assim que ele teve uma ideia de fazer um experimento que mandaria para as pessoas cartões, dizendo que elas foram apagadas da memória de alguém que pensavam conhecer. E daí foi após descobrir sobre o experimento desse artista que Gondry se reuniu com o roteirista Charlie Kaufman para desenvolver uma narrativa baseada nessa ideia. E ganhou 3 estatuetas. Muito bem, muito interessante. Muito bom. E não mandou uma pra casa do outro lá. Então tá, gurizada. Vocês gostam daquele filme Chappie? Eu vi esse filme e eu curti. É legalzinho, né? Qual? É legalzinho, né? É Chappie. O Chappie, ele é um robozinho, uma inteligência artificial. É um Robocop legalzinho, assim, sabe? É uma coisa meio... Ele é uma comédia baseada no Robocop, digamos assim. Aí ele, tipo... É uma coisa mais atualizada. A dublagem do Chappie é do Hugh Jackman, né? Do Wolverine. Bom, aí... Aquele fun fact, foda-se. Tá, tô ligado. Esse filme é chatinho. Tu que não tem... Tem aquele... Não, mas sabe por quê? Esse filme me lembra muito aquele área... Como é que é? Distrito... Isso. Distrito 13? 17. Esse filme era pra ter uma continuação e nunca mais teve, né? É que tem o francês e tem o americano. Não, era sul-africano. Então... Não. A origem do filme. Sim, se passa na África do Sul, que fica uma nave voando lá em cima do... O Chappie. O Chappie. Acho que é Distrito 17. O D13, que é o 13º. Qual é o distrito? Esse é um filme que eu acho que é francês. É um filme francês, que é o B13. E daí tem um outro que eu acho que é pronto. É o B13 ou o D17? Distrito 9. Distrito 9, o seu... Distrito 9, ramo por 2. Tá louco, os caras querendo meter 17 e 13 aqui. É muito polarizado isso aí. É muito polarizado. Isso aí, beleza. O filme é de 2009, eu lembro que os aliens iam voltar daqui a 10 anos pra destransformar pra terminar o cara. O filme. O cara virou... Virou um camarão. Um camarãozão, na verdade. É melhor que o pendrive. Deixa só eu acrescentar um negocinho aqui. Eu acho que a gente poderia falar... A gente falou de quase todos os filmes que eu tinha na minha lista aqui, sobre filmes baseados, né, sobre inteligência artificial, que tem o próprio inteligência artificial, que a gente já falou, Matrix, que também tem um erro, né? Tem um erro na forma como é apresentado o plot, né, de Matrix, da questão das máquinas dependerem dos seres humanos como energia, né? Os seres humanos são uma bateria boa, né? Essa que é a pegada. Bateria boa,
Porque a gente consome mais energia do que seria, do que de fato produzimos. Pra que construir um monte de usina nuclear se pode usar o ser humano? Não, é que a pegada é que os seres humanos, as máquinas se alimentavam de energia solar, né? E aí os seres humanos bombardearam e tal pra ficar, meio que pra fechar o céu, né? Isso. E aí as máquinas disseram assim, agora vocês vão ver. E aí socaram fundo na galera. Enfim. Não, mas tem uma outra teoria que eles usam. Isso é dito literalmente no início do filme. Focamos em vocês. Não, mas tem uma outra teoria que diz que eles usam energia nuclear e tal, mas meio que usam seres humanos também pra meio que controlar a revolta e não exterminar com os criadores deles. E porque é mais cool, né, cara? É mais cool também. A licença poética. Enfim, aí tem o Exterminador do Futuro, também a gente tem uma pincelada, tem o Eu, Robô. Vocês chegaram a comentar alguma coisa sobre o 2001, no Odisseia no Espaço? Não, eu até lembrei quando o Nilson falou ali. Eu nunca vi. Eu vi, é chato. Eu ganhei esse DVD como premiação numa loja que eu trabalhava. É aquele filme pra tu ver, pra ter como referência, mas não é aquela coisa assim, aí galera, trouxe o DVD do 2001. Tem também o Blade Runner, que o Wilson que inspirou o Gay Blade, né? Exatamente. Um Blade Runner é um filme que é um filme que eu devia ter dado mais uma chance, mas eu achei muito. Eu só vi o novo. Eu só vi o novo. Eu gosto do. Não, eu vi o antigo. Eu vi o antigo numa vibe boa, assim, que eu tava numa levada de pegar esse filme obrigatório, assim. O novo eu peguei num IMAX, assim, gigante, sentei na primeira fila ali. Eu fiz isso também. E engoli a tela. Então, aí que tá. É tipo que nem o Mad Max, só que, claro, numa rotação bem mais baixa, mas é aquela coisa assim que tu fica, tipo assim, ó, caguei pra história, e tu fica olhando aquela. É aquela coisa assim, ó, o visual. Efeitos, é o visual. A fotografia. A famosa punheta. O cosplay de cinéfilo. Mas falando em cosplay de cinéfilo, lá vem o Ed. Que foi o primeiro que surgiu a respeito do. O que surgiu primeiro? Como é que é? O primeiro filme que fala sobre inteligência artificial. Ele é de 1927, se chama Metrópolis, e é um cult. Eu já ouvi falar disso aí. Chutei o país, eu vou dar só uma chance. Brasil. Alemanha. É um cult alemão. Se passa em 2023. Opa! Mostra um mundo devastado no qual os poderosos vivem bem na superfície, enquanto os pobres vivem no subterrâneo, trabalhando para manter essa estrutura. Mas teve meio que um remake desse filme. Talvez. É bem possível. Aí o cara que controla, né, a metrópole, ele manda uma IA pro meio dos operários com o objetivo de semear um ódio entre o proletariado. E pela data do filme e tudo mais, me pareceu uma crítica ao capitalismo, assim, de leve. Sempre. A gente tinha capitalismo direito. Sempre tem, né? Sempre tem. Não, é que a Revolução Russa lá foi ali por 1919, 1918, né? E o filme é de 1927, é menos de 10 anos depois. Pode crer. Então é isso, galera. Mas eu acho que a gente pode falar sobre o Ex Machina ainda. A gente já falou. É um filme que é realmente... Não, mas é que a gente não falou sobre a questão do teste de Turing, que ele evolui, né? Só acabar Porque assim, o filme, né? Eu vou ter grandes spoilers pro Nilson, porque é um filme que eu acho que ele deveria ver. Pra te entender mais ou menos como é que é a sinopse do filme. Um gurizão lá, ele trabalha numa empresa que seria uma analogia ao Google e Facebook, e ele ganha uma espécie de concurso para passar um período na casa do chefe lá. Fazer um trainee. Para conhecer a inteligência artificial que foi desenvolvida e tal. Que daí o filme é essa questão da Big Data que o Doug comentou, porque com todos os dados disponíveis... eu vou fazer um desse agora, vou fazer um Big Data. Vai fazer com que se crie uma inteligência artificial, né? E, no caso, o rapaz, ele não ganhou um concurso, né? Ele foi escolhido pelo algoritmo por ser mais suscetível às questões ali da inteligência artificial. E o filme, ele mostra o cara interagindo com a inteligência artificial, que ela tem uma forma humanoide, mas ela não tem um corpo, tipo, entre aspas, tipo Westworld, assim, sabe? Ela só tem um rosto. É tipo aquele robô Sofia. Isso. Não sei se o Nilson tá ligado. Não estou ligado. Agora vocês foram num território... Coloca aí, robô Sofia. Tu vai levar um sustinho. Eu acho que tu vai saber quando ver.
ver. Tá. E no caso, vai desenvolvendo a relação entre esses dois. A mulher do Fantástico. E aí, A Magalu. tipo, no caso do filme ali, vai desenvolver aquela relação e vai ser isso tudo, né, essa nova versão, digamos assim, de um teste de Turing. Tipo, se a robô ali vai conseguir interagir emocionalmente com o cara e tudo mais. Então, leva um pouco o nível não é só um chatzinho ali que está conversando. Então, é um plot bem interessante. E eu não vou falar muito mais sobre isso, porque senão eu vou dar spoiler, porque, né, não tem como falar muito sobre isso, é um spoiler gritante. Sim, mas qual que é a pegada do teste de Turing, assim? Tipo, na medida que o robô passa, ele não é mais robô? Ou ele é um robô humano? Ou ele é um robô que pensa? Não, ele é uma inteligência... É uma inteligência... Que responde por si, sei lá. Nível. Não, eu acho que seria aquela coisa que o Doug falou, talvez, a singularidade lá, não? Porque daí teria esperado o ser humano, não? Ou só uma inteligência Não. evoluída. Seria só uma inteligência artificial evoluída, então, é isso? Caso o teste de Turing, ele foi feito, né, pela primeira vez lá pelo Alan Turing, que é o cara que decifrou o enigma. Não, se o robô passa no teste, ele é um ser senciente, é um ser inteligente. É isso que eu queria saber. Beleza. Essa que é a pegada do... Ele é quase um ser vivo. Não, o ser vivo é outra coisa. O ser vivo, planta é ser vivo. A questão é do ser senciente. É o ser que sabe que existe. O ser senciente. Exatamente. Mas um fact sobre o filme, né, do Ex Machina, pra divulgar o filme, eles criaram um perfil no Tinder pra ela. Ai, meu Deus. Tá, e ficamos por aqui. É isso. Vocês querem falar sobre o Tesla também? Sobre o quê? O Tesla Bot é lá uma invenção lá do Elon Musk, que seria um robô serviçal. Mas tem aquele também da Boston Dynamics lá. Aquilo lá sabe-se que tem muita montagem de vídeo, assim, da questão do, por exemplo, aquele que ele atira nos alvos e desvia das pessoas, aquele que, entendeu? Que empurra. Não, aquilo lá é montagenzinha, né? Aquilo lá é fake news! Tá, consideração final. A minha vai no seguinte sentido, assim, ó. Todo mundo reclama, todo mundo tem medo, mas no fim das contas, assim, ó, ninguém aguenta voltar 3 anos na tecnologia pro passado. Então, é melhor já ir sendo robotizado. A minha opinião é a seguinte, é uma coisa muito perigosa que temos que impor certos limites, mas que vai ser muito útil pra gente no futuro. Não, as inteligências artificiais, ela tem vários benefícios, no geral, assim, que ajudam muito na nossa evolução tecnológica. O ideal é que a gente consiga ficar sentado e elas trabalhem. Exatamente. Porque pensa assim, né? Vamos lá no Harari e meus ovos. Trabalham enquanto a gente dorme. Exatamente. Essa é a função. Que o robô não dorme e não come. Vamos começar. Aí o que acontece? Digamos lá, se quiser, eu tenho uma listinha dos benefícios que a IA pode trazer. O ser humano, ele tá sentado lá no acampamento e tal, e aí do nada ele tem que começar a produzir comida, produzir as coisas aqui para o seu sustento e para produzir as coisas. Não pode ser vagabundo! Na medida que as máquinas conseguem fazer essas coisas, tem que ter um jeito de fazer com que essas coisas né, cheguem no ser humano e não apenas ao proprietário das máquinas, né? E aí, como é que fica? Eu acho que é por isso que tá. A grande briga não é contra as máquinas, mas sim contra os donos das máquinas. Essa que é a moral, né? Exatamente. Aquela coisa. Armas não matam as pessoas. Pessoas matam as pessoas. Né? Mas tipo... ué. Eu só queria concluir falando que, pesquisando sobre isso, eu cheguei na teoria do solipsismo. Vocês estão ligados? Opa! Não que é a teoria de que só eu existo e o resto é uma ilusão. Exatamente. É muito bizarro isso. Eu só notei porque me pareceu muito com signos e astrologia, essas coisas que não existem, que as pessoas querem fazer com que os outros aceitem. Também tem uma teoria chamada o cérebro de Boltzmann, que poderia ser um cérebro de Boltzmann flutuando no espaço e que está simulando uma realidade. Que dado aos princípios da mecânica quântica é uma coisa que, da entropia e tal, pode realmente brotar um cérebro do nada e começar a emular uma simulação e esse cérebro seja tu. Que tem aquela coisa que eu não sei quem foi que puxou essa estatística de que se existe alguma sociedade, porque, por exemplo,
que tá, que a gente não veio com esse tema, mas é aquela, né? Qual a possibilidade de que existam sociedades inteligentes, né? E qual a possibilidade... Vamos falar um episódio sobre... e de qual a possibilidade de que uma delas tenha tecnologia suficiente para criar uma simulação capaz de... com o nosso nível de realismo, né? É só ver o quanto os jogos estão evoluindo, as simulações, a capacidade da realidade aumentada nossa, né? E do próprio VR, né? Do quanto ela tá melhorando e do quanto, digamos, bota 1000 pra frente isso, né? 1000 anos pra frente. Sim. O quão real poderia ser uma simulação no futuro. E qual a possibilidade de que isso já não exista em algum lugar no universo, né? Nesse exato momento. E de que é tão provável isso, de que é praticamente certo de que a gente possa estar nisso, né? Essa que é... eventualmente, agora até recentemente, nesse ano, descobriram aí, e até estão estudando melhor, mas descobriram 2 possíveis planetas que supostamente teriam, né, pelos sinais que eles demonstraram até agora, seria uma civilização alienígena. Não, isso aí não tem nada. Isso aí não tem. Isso aí não tem. Não, tem sinais disso, tem uma probabilidade mínima de que seja algo do gênero, mas se for confirmado depois de vários estudos... Meio do gmail.com. É isso aí. Mas enfim. É isso aí. Perguntinha? Eu tenho uma aqui que virou fanfic. Perguntinha. Digamos que vivemos num universo simulado. E se nossos criadores resolvem fazer um reboot? E sei lá, mandam um meteoro pra isso. Seriam os dinossauros os primeiros a descobrirem a Matrix?